Olá, chegamos ao episódio 36 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. Nosso episódio de hoje é Quem tem poder para abrir o livro? Com base em Apocalipse 5, versículos 1 a 5, que eu leio para você. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Estamos definitivamente vivendo os momentos finais da igreja na terra. Estamos na iminência da volta do Todo-Poderoso e da abertura do livro da vida, que vai, finalmente, dizer quem é quem diante de Deus. Que o digam os sinais cada vez mais intensos, os tornados, os ciclones, as enchentes, os terremotos, a terra se abrindo em vários lugares, as pestes, como essa pandemia sem precedentes na história do globo terrestre. O enigmático choro de João provocou a auspiciosa resposta do ancião e deu a certeza de que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E de que livro estamos falando? Esse é o meu tópico primeiro. De que livro estamos falando? A princípio, João disse que era um livro. Veja, Apocalipse 5, verso 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Simcox diz que é o livro da vida. Irineu insiste que continha as coisas de Cristo. Sweet tem segurança ao dizer que o seu conteúdo abrange o futuro desconhecido e, assim, ele o intitula de O Livro do Destino. Milligan diz que contém todo o conselho de Deus. Para a Bíblia de Estudo Pentecostal, este livro, ou rolo, é de máxima importância porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Você pode ver isto no capítulo 6 de Apocalipse, pode estudar esse capítulo, é fundamental para a matéria de hoje, para a reflexão pequena de hoje. E eu trago para você a síntese de Ezequiel 2, 9 e 10. Veja: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. A Wikipédia nos dá uma pequena panorâmica do livro de Ezequiel, cujo período dos fatos é o destaque que quero dar, considerando a convergência para o livro de Apocalipse, que teria sido escrito entre os anos 64 e 70 depois de Cristo, período de extrema perseguição aos cristãos entre o reinado de Nero em julho de 64 e a destruição de Jerusalém em setembro do ano 70. Ezequiel é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia.
Vem depois do livro de Lamentações e antes do livro de Daniel. Possui 48 capítulos. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, tendo exercido sua atividade entre os anos 593 a 571. E eu volto ao texto de Ezequiel ainda nessa época, nessa ocasião, ele profetiza. Ezequiel 2, 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Está na hora de abrir o livro, e diante dessa perspectiva e diante da dificuldade de encontrar alguém, João se preocupou e chorou. Meu tópico segundo: João chorou porque estava velho? O choro do servo de Deus não tem a ver com estar se sentindo mal, no dizer de alguns, ou eles choram porque são idosos, ou quando o choro vem do grupo infantil, criança chora à toa. Não. O choro do servo de Deus tem a ver com o encontro do Criador, soberano e todo-poderoso, com a criatura minúscula, finita e frágil, que ao provocar a alegria, um encontro de almas sublima o sorriso com lágrimas de um coração agradecido e honrado. João explica esse momento extraordinário. Eu chorava muito. Veja, Apocalipse 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chora porque sabe que se não for achada uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus de juízo e de bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Quem tem poder para abrir o livro? Esse é o meu tópico terceiro. É uma reflexão muito pequena, mas para que você desperte o interesse por ela e busque na palavra de Deus as respostas que você precisa. Quem tem poder de abrir o livro? O leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5. E enquanto João chorava, João observa: disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo é retratado como leão, indicando que reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá, da família de Davi. Esses títulos de Jesus como Messias vitorioso, Gênesis 49, 9 e 10, e o reino eterno estão em conformidade com as promessas feitas a Davi. Anote aí: Isaías 11, 1 e 10, segundo Samuel 7, 12 a 16. Eu leio para você Gênesis 49, de 9 a 10, e Isaías 11, 1 e 10. Gênesis 49, 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Eu leio ainda Isaías 11, versículo 1, e Isaías 11, versículo 10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Quem tem poder de abrir o livro?
o cordeiro, como havendo sido morto. Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui um parêntese: considerando a simbologia bíblica, as 7 pontas representam o poder e a força de um soberano, o poder perfeito. Confira isso em 1 Reis 22:11 e em Daniel 7:24. Os 7 Espíritos representam a plenitude do Espírito de Deus, Espírito perfeito, com expressão sétupla, como esclarece Isaías 11:2, que eu leio para você. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Cristo, aparecendo como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto, mostra que ele se ofereceu a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder, autoridade e vitória de Cristo provém da sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Eu leio para você Apocalipse 5, de 9 a 14, para que você entenda melhor essa assertiva. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedorias e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Observe que o Cordeiro é o símbolo principal do Apocalipse para representar Cristo. Apocalipse 5, 6 e 7, Apocalipse 12 e 11 e assim por diante. Cristo julgará os que rejeitaram o seu sacrifício como Cordeiro de Deus. Eu leio para você Apocalipse 6, verso 15 até o 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Temos um livro, aliás, o livro a ser aberto. Temos um Cordeiro, um leão, o Todo-Poderoso, único com autoridade para abrir o livro. Temos
o tempo se aproximando, ou nem temos mais tempo. Temos uma profecia se cumprindo, temos o rei voltando. Em que parte do livro está o nosso nome? Olhemos para os frutos que produzem as nossas árvores e teremos uma resposta reveladora. Se nossas orações concordam com as orações dos santos, de que fala Apocalipse 5:8, sabemos que estamos na parte do livro reservada aos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Veja Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sim, porque as orações dos santos simbolizam a intercessão dos santos em favor da vinda do reino, quando então reinarão sobre a terra, como diz Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A oração deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, como diz Mateus 6, versículo 10. Aqui cabe uma ponderação, e Pedro faz uma pergunta que também nos leva à reflexão, segundo Pedro 3, de 11 a 13. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pensa nisso e que nós possamos verdadeiramente dizer: pode abrir o livro, Leão de Judá, estamos prontos. A ti o reino, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E que o Senhor das Eras escreva mais uma extraordinária página dos livros de nossas vidas e nos faça habitar em segurança. Obrigado por estar aqui comigo. Deus te abençoe sempre. Até o próximo episódio, na semana que vem, se Deus quiser.